na área contábil foi a primeira experiência que eu tive na parte trabalhista e até hoje é a única. Eu comecei em 2014. Eu era estudante de administração com habilitação em comércio exterior. E daí coloquei meu currículo em vários escritórios de contabilidade. Enfim, eu estava à busca de trabalhar para poder pagar a faculdade, para poder, né, ter os custos ali. Então, fiz o contrato, comecei a trabalhar em escritório de contabilidade em 2014, no meio do ano. E de lá, fiquei durante 6 anos nesse escritório. Comecei, né, na parte inicial ali como secretária, ainda não entendendo muito sobre contabilidade, até porque eu também não estudava sobre contabilidade ainda. Me formei em administração, então eu assumi a parte de responsável geral, então eu tinha que atender diversos setores dentro da contabilidade. Daí veio a necessidade de fazer uma segunda formação, né, que seria Ciências Contábeis. Me formei, fiz todo o processo ali para sair, o CRC, passei na prova, tudo, e abri o escritório com o nome de Ferreira Contabilidade Digital, que hoje já fazem 2 anos e meio, que daí eu sou a proprietária. E nisso, no final do ano passado, também veio a oportunidade de fazer uma sociedade para adquirir uma nova marca de contabilidade, um novo escritório. E agora, no último mês, a gente lançou uma terceira marca de escritório de contabilidade. Então, no total, aí vai fechar quase 9 anos. Eu sou nova, eu tenho 27 anos. Mas desde como foi meu primeiro histórico, né? Então, dentro do escritório já vão fazer 9 anos e 100% realizada, assim, procurando outras formas de me realizar dentro do próprio setor, né? Contabilidade. Então, o escritório da Ferreira ele foi lançado em época de pandemia, né? Então, o pessoal já tinha esse negócio de não precisar ir lá dentro do escritório para resolver, e a gente passou por um período muito complicado de fechar as portas e o Simples tinha que entregar, né? Então, a gente passou por esse período muito complicado que a gente teve que se desfazer de várias coisas e encontrar formas que, na época, ainda era acessar por aplicativo computador que ficava lá na base do escritório para poder acessar, porque ficava no servidor, né, naquele lugar. Então, eu passei por essa fase que eu, assim, é de se arrepiar, né? Então, quando veio, eu vou abrir um escritório, eu vou ter que encontrar uma forma que outras pessoas possam trabalhar comigo sem a necessidade de vir até da minha casa, porque eu trabalhava de casa. Eu não iniciei com cliente nenhum, zero. Total de zero. O meu primeiro cliente foi minha mãe e o segundo foi minha avó. Então, e depois, quando veio, né, começou a espalhar a notícia, o contato, que seria totalmente diferente e tal, eu ainda, acho que no primeiro ou no segundo que eu marquei uma reunião que seria um café para conversar, e depois tudo pelo WhatsApp, tudo por reunião online, tudo uma forma bem mais facilitada que nem eles acreditavam que seria possível. Então, quando veio assim, não, realmente vai ser dessa forma que eu vou trabalhar, sem eu ter essa necessidade de estar tudo certo, de ter um ambiente, de eu ter que também gastar com o ambiente, né, querendo ou não, eu ia ter que montar um escritório, alugar uma sala, fazer os móveis e tudo mais, que na época eu não teria nem condições de iniciar já com isso, né, eu iniciei bem realmente sem nada. Então, eu já pensei, não, quando eu for fazer a contratação do sistema, vai ter que ser um sistema que outra pessoa pode trabalhar comigo também dessa forma. Logo que veio o primeiro cliente, eu já tomei a decisão de contratar um estagiário para fazer a parte do sistema, então para usar o sistema. E daí como é que eu iria fazer? Essas foram as minhas primeiras decisões, né? Com que sistema que eu vou contratar, eu já conhecendo a Domínio, eu já sabia que era o meu objetivo, até porque a gente vem estudando no estágio com a Domínio dentro da faculdade, né? Então seria o meu objetivo já. Só que a gente sabe que no começo eu fiquei meio insegura com relação aos custos e tudo mais, né? Então eu acabei pesquisando outras formas, outras opções, mas não adianta, a gente acaba investindo numa coisa que depois lá na frente não vai dar o retorno, então não. Investe um pouquinho mais no sistema, e depois lá na frente a gente vê o que consegue fazer, enfim. E daí foi o primeiro e único sistema que eu tive depois que eu abri o escritório, e vendo as diferenças de o sistema que eu usava e o sistema que eu comecei a usar depois de gestora, simplesmente não tem nem comparação, né? Hoje a gente tem mais de 4 contadoras formadas fora, que tem CRC e tudo, que são fora da cidade. Eu sou a única de Nova Veneza, então o restante é tudo de cidade diferente. E trabalhamos totalmente remoto, tranquila, com liberdade financeira, geográfica e tudo.
como funcionário, a gente acaba se limitando a essas tecnologias ou então a essas ideias, apesar que eu era bem ouvida, só que ainda assim existia às vezes um mundo muito diferente na parte contábil, que foi o que eu procurei e que antes eu não conseguia estar oferecendo, então tá decidindo, porque é isso que a gente faz hoje, né? Decide o que vai fazer e encontra a melhor forma e ótimo. Agora, como funcionário, a gente já tem essas limitações, então a própria questão do sistema que a gente usava, eu sempre ficava, vamos trocar de sistema, porque a gente tinha uma possibilidade muito grande de expansão, só que a gente ficava, parece que, limitado, e eu não conseguia por si só resolver, né? Não, vamos decidir, vamos trocar. Não, eu precisava que o responsável fosse lá e fizesse, então eu ficava limitada não só na questão do sistema, mas todo o processo sempre ficava, alguma coisa ia, outra coisa ficava, então essa questão muda muito, né? Hoje, como dona da empresa, eu vou fazer um teste, eu vou poder decidir totalmente diferente, tanto é que a minha contabilidade vem sendo essa diferenciação mesmo, eu poder decidir e dar um destaque para ela com relação a esse mercado que ainda está atrasado, né? Então, os nossos clientes, eles na maioria das vezes são prestadores de serviço, até pela questão da facilidade que eles têm nesse contato, né? Mas a gente tem comércio, indústria, de todos os lugares, estados, cidades. A empresa mais antiga, que é a Ferreira, ela atende em torno de 350 clientes no geral, né? Pessoa física, pessoa jurídica, MEI, Simples Nacional, e tem também o Real e Presumido. É tranquilo para mim, por exemplo, dobrar a quantidade de empresa, continuar com a mesma pessoa, porque eu sei que ela vai ter esse tempo suficiente ainda para atender. Tranquilo para o cliente também estar sendo, porque ele não está deixando de ser atendido. O atendimento ele é humanizado, né? Personalizado para cada cliente, fixo. Então, até se quiser, hoje tem um escritório presencial, existe já os móveis, a sala, tudo bem bonito, né? Então, existe esse escritório físico para o atendimento presencial, que digamos que não é o nosso foco, mas existe. Até para ficar mais fácil e mais bonito também, uma reunião online com um fundo, para eles verem que realmente é uma contabilidade séria, que existe, que tem uma estrutura. Mas também tem esse contato fácil, né? A gente atende gente de Mato Grosso, Ceará, Sergipe, enfim, todos os lugares. Quando foi abrir essa terceira empresa, a gente sabia que a gente precisava de algo mais diferente do que a gente vinha tratando. Então, o começo, né, as duas primeiras empresas que eu tive, elas são direcionadas para o digital. Então, pessoas que já estão adaptadas com a questão do digital. E a terceira empresa seria alguma coisa bem segmentada para a área da saúde, ou seja, seria para médicos e para profissionais da área da saúde. Então, a gente atende todo esse setor em específico de forma digital. Então, ele vem com dois viés diferencial, né, que são duas questões ali que é pouco tratada. Apesar que, assim, quando a gente tem uma empresa que é segmentada certinho para o cliente, a gente consegue ter um marketing diferenciado, a gente consegue conversar direto com aquela pessoa, a gente entende as dores e a gente consegue conversar sobre isso de uma forma bem facilitada. Onde o nosso cliente, ele entende o que a gente quer falar e a gente consegue entender o que ele está precisando na hora. Então, quando a gente vai fazer um marketing, uma publicidade, a gente sempre vai estar considerando o que aquele cliente quer ouvir. É diferente do que essa empresa, que é a Dr. Conte Mais, ela vai tratar com o médico, com o profissional da saúde, diferente da Ferreira, que vai acabar falando sobre todas as áreas da contabilidade e não específico para o médico. Então, a Dr. Conte Mais, ela vai estar sempre falando com o médico, que não precisa ser da minha cidade, pode ser de todos os estados, médicos que trabalham no Brasil e estão residentes em outro país. Então, essa segmentação ela tem diferenciado muito e o contato com o cliente ele tem sido muito mais facilitado nessa área. Eu já conhecia o Eduardo, que é o vendedor de Criciúma, e ele desde sempre foi muito simpático, até quando eu ainda trabalhava no escritório, ele tem sido a pessoa que ia lá, explicava, e eu ficava com os olhos brilhando, louca para trocar o sistema, e eu não conseguia. Então, quando veio a oportunidade, não, agora eu vou contratar o sistema, eu já chamei ele, eu já tinha até o contato dele, inclusive, né? Quando eu chamei, me passou, eu expliquei a minha situação atual, que na época eu tinha um cliente do Simples, que daí é onde que eu precisava do sistema, porque
Daí eu expliquei, ó, a minha situação atual é essa. Eu ainda não, o meu primeiro cliente não daria nem para pagar o sistema, então tu vai ter que ver como é que a gente vai fazer, porque a minha intenção é crescer, mas não quer dizer também, né, que no começo eu vou ter condições igual uma empresa que já está com uma carteira de cliente e tudo. Então ele me fez uma proposta onde incluiria o domínio web, que era o que eu precisava. Então ele me fez ali durante alguns meses até um pouco mais em conta pra gente ver como é que ia funcionar o sistema. O primeiro mês até a gente não pagou pra gente ter aquele período de adaptação. Então deu tudo certo. Logo depois eu precisei aumentar a quantidade de usuários, ele me passou as propostas, eu chorei mais um pouquinho, ele também entendeu a minha situação e fez com que a gente conseguisse manter, né, um sistema de alta qualidade, de alto nível, e conseguir ainda mais atender melhor ainda o cliente. É um diferencial. Tu entendeu o teu cliente, que foi o caso da Domínio, que entendeu né, o começo, que realmente não tinha condições de manter, mas que viam, né, que realmente eu estava ali, estava empenhada a crescer. Então teve o período ali que eu consegui. Acho que nos 2 primeiros meses, assim, eu já consegui outros clientes que já também conseguiram manter o sistema, conseguiram manter o escritório. E depois, quando a gente abriu outro CNPJ, né, um novo escritório, também a gente nem pensou e não fez nem outras procuras de sistemas, porque eu já decidi que era domínio e não tinha outras opções, porque eu já vinha trabalhando, eu via a diferença de sistema que realmente tinha que ser mantida. No processo que foi para implantar, para mim descobrir como é que realmente o sistema funcionava, porque na faculdade, por mais que a gente tinha, né, já um caminho, ainda assim era muito diferente da prática, né, da hora da verdade. Então, assim, mesmo que eu já tivesse trabalhado em escritório de contabilidade durante 6 anos, eu não atuava diretamente no sistema. Então eu ainda tinha algumas dificuldades que eu pensei que seria muito grande, mas que o pessoal do suporte, assim, nossa, eu fico... Até hoje eu tenho contato deles, assim, eles foram muito atenciosos. Eles disseram, mas eu não sei fazer isso, tu vai ter que me ensinar como que o sistema funciona, tu vai ter que me ensinar como fazer isso daqui, praticamente. Então eles foram lá super atenciosos, olha, daí tu vai fazer assim, tu vai tentar com essa empresa que tu tem cadastrada agora, se tu tiver alguma dúvida tu me chama. A gente marcou, eu acredito que eu tenho usado todas as horas do suporte, porque eu queria entender tudo, e toda vez que vinha uma situação nova, de um cliente novo, eu pedia mais algumas horas que eu tinha ali, para eles me explicarem, porque cada situação é uma situação diferente, que eu poderia usar melhor o sistema. Então, aproveitar melhor o sistema para não ficar fazendo nada muito manual, sendo que eu sabia que eu tinha um sistema bom. Então eles foram assim, eu passei por 3 pessoas que me deram suporte para cada setor, e todos, assim, de excelência. O pessoal que trabalha aqui dentro da Domínio são pessoas que entendem, porque conversam com a gente de frente a frente, não só sobre apertar botões dentro do sistema, mas sim por que apertar esse botão vai fazer diferença. Então eles sabem o motivo do sistema rodar daquela forma, por que teria que ser dessa forma, dão orientações até lá. Eu acho que talvez essa forma seria mais fácil para o teu caso, por causa disso, daí eles explicam o formato todo do sistema e não só os botões, né? Porque eu acredito que aperta aqui, não vai, às vezes, solucionar o meu problema de fato. Então, até muitas vezes entendem o caso todo para depois passar a orientação, porque se eu dissesse, eu preciso só gerar um relatório. Tá, mas por que tu quer gerar esse relatório? Talvez dessa outra forma fica mais fácil. Então eu percebo até porque tem pessoal que estudou comigo na faculdade, que estuda aqui, que trabalha aqui na Domínio, e eu tenho contato com eles direto. Olha, eu tô com um problema aqui. É uma pessoa que eu sei que não vai só resolver meu problema, como vai entender ele para chegar numa solução melhor. O maior diferencial de um sistema para o outro começa pela questão do servidor. No meu caso, que eu uso o domínio web, o servidor, qualquer coisa que acontecia nele, o escritório todo parava. Então não dá para te ficar uma manhã ou às vezes um dia todo parado porque deu algum problema no servidor. Isso já aconteceu. Então esse é um ponto. Tirando que quando você tem um servidor, já tem que ter um técnico junto toda hora. A gente pagava mensalidade de técnico para poder fazer essa manutenção, porque Deus o livre se para. Então, hoje ainda não tive nenhum problema com o domínio web.
Eles fazem algumas manutenções, mas são manutenções em horários que são tranquilos, né? Normalmente domingo. Então a gente também já se organiza a própria equipe, porque tem pessoas no nosso escritório que trabalham sábado e domingo, né? Só que também existe essa gestão, então é bem tranquilo. O principal, né, seria isso. Mas a facilidade de tu gerar um relatório, de ser bem intuitivo, tu abrir, tu entender, qualquer pessoa que comece o básico da contabilidade já vai saber fazer e usar o sistema. Super automático e intuitivo. Tu quer gerar um relatório, onde que tu vai? Em relatórios, tu vai gerar a guia, tem tudo um caminho bem mais simples, sabe? Antes vinham assim, tu teria que ser um técnico trabalhando 3, 4 meses para descobrir onde que tinha tal relatório, porque senão tu não ia saber. Por exemplo, a questão do lançar notas, né? Tu lança a nota, eu teria que gerar 3, 4 vezes aquela mesma nota para gerar códigos diferentes, para fazer a tributação separada. Na Domínio, tu vai ali na mesma hora que tu coloca um, tu já coloca outro e não dá para explicar o tempo que reduz na hora do operacional mesmo, de um para o outro. Então, eu via que a gente pedia a solução para aquele caso, eu preciso que isso aqui seja mais rápido, porque se tu comparar o custo do meu funcionário fazendo esse trabalho com o valor que o meu cliente está pagando, eu tenho que fazer isso aqui mais rápido, porque senão eu vou ter que ou aumentar e ele não vai conseguir pagar, ou vou ter que, sei lá, fazer não conseguir fazer um negócio bem feito. Então, a gente chegava, a solução chegava a dizer, eu preciso que isso aqui seja mais rápido, mas o retorno não vinha. Então, eu tinha que fazer daquela forma sempre e aguentando aquela forma como vinha sendo feito. Então, eu não tinha suporte naquele tipo de sistema, que hoje nem compara. Né? Sempre quando a gente precisa do suporte, tanto pelo WhatsApp quanto por ligação, por mensagem, então tem sido tranquilo, até porque a gente usa bem pouco suporte. Na maioria das vezes, a gente ainda consegue resolver pelo sistema mesmo. Uma coisa ou outra, quando a gente precisa do suporte, a gente consegue tranquilamente o contato, no mesmo dia já resolve. Há pouco tempo eu fiquei sem rede por causa dos ventos e eu precisava pelo WhatsApp, né? Porque daí por ligação eu não ia conseguir. Eu já chamei o menino que sempre me atende, ele foi super... Nossa, respondeu em 1 minuto, eu fiquei, nossa, por que eu não te chamei antes? Eu fiquei esperando a minha rede voltar e no fim tu me resolveu bem rápido. Então, a questão do suporte totalmente diferenciado. No outro a gente tinha que ficar lá, tu consegue ver isso, a gente tá com problema nisso e tu esquece, tu tinha que pedir o suporte, mas tu tinha que esquecer daquela situação para quando fosse vir a solução, daí tu tinha que agradecer e ficar tudo bem. Dessa forma não, a gente precisa disso, não, tu precisa disso, a gente vai resolver 1, 2 minutinhos, no mesmo dia, se for muito demorado, mas o suporte ele tem sido bem rápido. Toda vez que a gente precisa, não só eu, como o pessoal que trabalha comigo em home office, eles solicitam e tem sido um retorno bem rápido, até porque a gente precisa dessa agilidade, porque eles também estão com um tempo organizado, né? Agora eu tenho esse tempo para fazer, então eles têm conseguido dar um retorno bem rápido mesmo. O atendimento para mim sempre foi um ponto principal. Quando eu penso no cliente, eu sei que ele quer saber da contabilidade a parte do atendimento. Então, ele prefere, tenho certeza que todo contador vai estar de acordo comigo, que ele preferia conversar com uma pessoa só sobre tudo, sem necessidade de ter conversado com todo o setor, com pessoas diferentes, que entra e sai do escritório toda hora. Então, olhando sempre para o cliente, ele vai ter essa preferência, a minha visão. Então, da forma como a gente atende, é sempre como se ele se referisse sempre à mesma pessoa, sempre a mim. Claro que vão ter outras pessoas que vão estar atendendo, até para não ficar sempre comigo, mas essas pessoas atendem sempre do mesmo formato que eu atendo. Então, com muita personalidade, a gente cuida estrategicamente para aquele cliente ser atendido da forma como ele se adapta melhor. Então, tem cliente que vai ser melhor por e-mail, vai ter cliente que vai ser melhor pelo WhatsApp, por ligação. Então, primeiro identificar como que o cliente gostaria de ser atendido e daí depois sim vir a parte como que a contabilidade pode ser esse caminho. Então, eu sempre vim pensando como que o cliente quer que a contabilidade atue, assim como existem clientes que só querem que se a contabilidade for presencial, por exemplo, se a contabilidade tem que sair dali e ir lá presencial uma vez por mês, então a gente vê a possibilidade. Não tem a possibilidade em si, né? Não tem como a gente encaixar no nosso modelo de negócio. Mas é o cliente que vai ditar
a forma como ele acha melhor. E o atendimento tem sido crucial, porque é ali onde ele vê realmente a agilidade, a facilidade, a forma como a gente conversa com ele. Muitas das vezes manda até figurinha no WhatsApp que a gente parece ser mais próximos. Então a gente perde um pouco do atendimento presencial, que também cria-se um elo, mas a gente cria esse elo de outras formas por meio dessa personalidade, personificação do atendimento mesmo. Olha, se eu pudesse deixar um conselho seria, primeiro, que o próprio contador tenha acesso à gestão real da empresa. Então, não só cuidar dos números dos clientes, mas também dos números da empresa. Ou seja, verificar essa questão do próprio sistema, se realmente está valendo a pena o tempo do teu colaborador dentro do sistema, que às vezes está demorando muito mais para fazer do que se tu tivesse um sistema melhor, né, como seria o caso da Domínio. Por exemplo, também cuidar a questão dos honorários com o custo real daquela empresa, porque muitas vezes o operacional está dando muito maior o custo do que realmente vocês estão conseguindo manter o cliente mensal. Então, olhar para a empresa em si como uma forma de cuidado, assim como vocês têm também dentro das empresas dos clientes. Cuidando das tecnologias, cuidando das inovações que estão aparecendo, porque muitas vezes parece ser um custo, né? No início parece ser um custo, mas quem sabe fazendo um teste, vocês encontrariam um caminho para ser mais em conta e também para ser mais vantajoso, mais rápido, mais fácil, e a própria liberdade de vocês. Então, trabalhar também a questão do marketing, né? Não precisar ficar com vergonha, apesar que a gente sabe que tem vergonha, né? Olhando direto para uma câmera, mas não tem a necessidade. Se realmente você quer crescer, quer desenvolver o teu escritório, existe muito mercado fora da cidade e fora do estado, por exemplo, até mesmo no Brasil. Então, não tem mais a necessidade de um contador atuar somente na cidade. Então, claro que vai precisar um pouco mais de desenvoltura, aprender a conversar com uma câmera, por exemplo, mas é um bom caminho para realmente crescer e desenvolver, se esse for o seu objetivo. A Domínio, para mim, ela tem sido essencial desde o início até os próximos CNPJ. Então, eu já vejo as próximas oportunidades junto com a Domínio, porque eu percebo que eu consigo, né, atender todos os nossos clientes atuais e também os que vão vir, sem a necessidade de limitação, né, de cliente, de funcionário. Eu consigo incluir todos eles dentro do sistema. Então, consigo atender o pessoal de todos os estados, de todos os países, usando o sistema que está junto comigo, né, dia a dia, e ainda assim ter um suporte que é perto, fácil, rápido, que eu consiga ter toda a minha segurança. Então, eu estou bem tranquila quanto a isso. Meus funcionários também têm elogiado bastante o sistema. A gente consegue usar a plataforma tranquilo. Então, é só agradecer.